Graça e paz, minha querida, muito bom ter você por aqui, seja muito bem-vinda ao nosso canal. Hoje, a terceira mulher que nós iremos estudar neste propósito de 12 mulheres, ok? E hoje nós vamos falar de uma mulher, mais uma mulher extraordinária aí da Bíblia, que tem muitas lições aí para nos ensinar, amém? E hoje nós vamos falar de quem? Da mulher de Sunem, a Sunamita. Se você ver comigo no livro de 2 Reis, no capítulo 4 e no versículo 8 a seguir, você vai ler comigo a história dessa mulher, a mulher Sunamita. E a Bíblia vai relatar que a história dessa mulher é extraordinária, uma história de fé. Porém, a Bíblia não relata o seu nome próprio, mas a Bíblia chama de Sunamita, devido à cidade que ela habitava, que ela morava, que era a cidade de Sunem. E já no primeiro versículo da história, no capítulo 4, você vai ver comigo que a Bíblia ela faz questão de relatar que essa mulher, a Sunamita, era uma mulher importante, uma mulher rica, era uma mulher que possuía muitos bens. Mas apesar de tudo, a palavra de Deus vai nos dizer que ela tinha um coração generoso, isso mesmo. Ela era uma mulher generosa, uma mulher que gostava de ajudar, uma mulher que sempre estendia a mão ao próximo ali. Era uma mulher generosa. Generosidade significa o quê? Significa dar sem interesse. Generosidade é dar sem querer nada em troca. E Deus conhece os nossos corações e sabe aqueles que são generosos ou aqueles que sempre dão alguma coisa em troca de outra coisa. E esse tipo de dar, Deus não recebe, não vai para a caderneta de Deus, porque Deus recebe aquele que é generoso, ou seja, obras seguidas de generosidade, ok? Mas além dessa mulher ser rica e ser generosa, ela também era uma mulher muito observadora. Você vai ver comigo que essa mulher observava o profeta. E todas as vezes que ela via Eliseu passar por ali, ela observava a tamanha dificuldade, a distância, o cansaço que aqueles homens enfrentavam, passavam ali para poder ir até o lugar determinado para adorar a Deus. E aí o que essa mulher faz? Ela chama o marido dela e ela fala para o marido dela assim, ó, eu tenho observado esse homem e tenho visto que ele é um santo homem de Deus. Veja bem que ela faz questão de mencionar, dizendo, ele não é só um homem de Deus, ele não é só um homem que é usado por Deus, mas ele também é um homem que anda com Deus. Foi isso que ela quis dizer quando ela disse ao seu marido, eu vejo que este profeta, que este homem é um santo homem de Deus. E todas as vezes que Eliseu passava por ali, a palavra de Deus vai dizer que ela oferecia pão para eles. E ele, constrangido, ele se alimentava, ele mais o seu servo ali na casa dessa mulher. Então toda vez que Eliseu passava por ali, ela dava a ele alimento, ela dava a ele ali a água, para que ele pudesse seguir a sua viagem ali, alimentado, em segurança, porque o trajeto não era fácil. E depois que ela chama o seu marido, ela diz assim para ele, vamos construir para esse profeta um cômodo aqui, um quarto para ele, onde nós vamos colocar ali uma cama, vamos colocar um candeeiro, vamos colocar uma mesinha, para que esse homem possa descansar, porque todas as vezes que ele vem, ele não tem onde ficar. Olha a sabedoria dessa mulher. Mas por que ela tem esse interesse de trazer Eliseu, de trazer o profeta para dentro da sua casa, esse interesse em cuidar, em honrar o profeta? Eu vou te explicar. Naquela época, você precisa entender comigo que sacerdote e profeta tinham funções diferentes. Sacerdote, ou seja, sumo sacerdote, era o representante do povo a Deus. Ou seja, o sacerdote pegava a petição do povo e apresentava e levava até Deus. Já o profeta, ele era ao contrário. O profeta era representante de Deus ao povo. Veja bem que maravilhoso isso. O profeta, ele era o representante de Deus para o povo. Ou seja, ele era a boca de Deus. Era o próprio Deus que falava na terra por meio
do profeta. Então, quando essa mulher, ela se preocupa em trazer o profeta, em construir ali um quarto, em acomodar, em alimentar e honrar a vida do profeta Eliseu, essa mulher, ela estava preocupada em trazer a presença de Deus para dentro da sua casa. Isso mesmo. A preocupação dela é que ela via que se o profeta era um representante de Deus na terra, ela tinha que de alguma forma trazer a presença de Deus para dentro da casa dela. E aqui nós já aprendemos alguma coisa, porque a preocupação precisa habitar no nosso coração, mulher, precisa habitar no seu coração, sobre trazer a presença de Deus, honrar a presença de Deus dentro de nossa casa. Afinal, já anota aí, Deus habita onde Ele é adorado, Deus habita onde Ele é honrado. E essa mulher, então, ela conversa com o marido dela para construir um cômodo, construir um quarto. Ela já pensa nos utensílios que vai ser colocado ali no quarto para honrar o profeta, ou seja, honrando o próprio Deus, a presença de Deus. Mas acompanhe comigo e veja que a palavra de Deus faz questão de mencionar que essa mulher era uma mulher generosa. Então, tudo o que ela estava fazendo sem interesse. Ou seja, ela não estava trazendo o profeta para dentro da casa dela para pensar que ela ia ter benefícios com aquilo ali, ou ela poderia pedir algo para o profeta e ele ficaria ali constrangido em negar pelo fato de estar na casa dela, por todos os favores que ela estava fazendo. De forma alguma. Pelo contrário, a palavra de Deus vai dizer que essa mulher fazia tudo isso sem pedir nada em troca. Sabe por quê? Porque um coração abençoador é um coração de Deus. Um coração generoso é um coração cujo Deus se agrada, cujo Deus se alegra. Então, que você possa entender aí que todas as vezes que eu fizer algo em troca de algo, Deus não vai estar nesse negócio. E se você acompanhar comigo no versículo de número 13, do mesmo capítulo 4, você vai ver comigo que Eliseu, quando ele recebe esse cuidado, quando ele recebe ali o quarto e vê que tem a cama, que tem a mesinha ali, a palavra de Deus vai dizer que ele chama a mulher e pergunta para ela o que ele poderia fazer para poder ajudar, porque ele tem visto o quanto ela tem honrado, o quanto ela tem sido generosa para com ele. E ela responde para ele que ela não precisava de nada, que ela já tinha de tudo ali, que tudo que ela fazia de coração, fazia com amor. Mas ainda assim Eliseu ele não se contenta, o profeta ele não se contentou, e ele pergunta para Geazi, para o seu servo, e fala assim, mas eu preciso fazer alguma coisa por essa mulher, olha o que ela tem feito para nós, o quanto ela tem nos honrado. E aí Geazi, ele simplesmente olha e fala assim para Eliseu, eu tenho observado que esta mulher, ela não possui filhos, ela não tem filhos. Ou seja, seu marido já era de idade, então, pela palavra de Deus podemos ver assim, que uma mulher rica, uma mulher que possui muitos bens, uma mulher que tinha casa, que tinha bens materiais, porém não tinha filhos. E naquela época, ter filhos era uma grande honra para a mulher. Então, se ela não tinha filho, é porque certamente a sunamita era uma mulher estéril. E então Geazi vai ali e fala para Eliseu, veja que ela não possui filhos. E Eliseu então manda Geazi chamar a mulher vem até Eliseu. E Eliseu fala para ela, ele lança a profecia dizendo, ano que vem eu vou voltar e você vai carregar nas suas mãos, nos seus braços, o teu filho. Veja que ele lança a profecia e neste momento a esterilidade cai por terra na vida daquela mulher. Entenda, ela não queria nada em troca de tudo que ela estava fazendo para obter ali o profeta, para obter a presença de Deus na casa dela. Mas nós entendemos que a presença de Deus nunca será em vão na nossa casa, na nossa vida. Sabe por quê? Porque o reino do Senhor, ele é recompensador.
quando a presença de Deus habitar na sua casa, você se preocupar em trazê-la para dentro da sua casa, você não vai precisar fazer mais nada, porque você honrando a presença de Deus, as bênçãos serão consequências da presença do soberano na tua casa. E aí a história continua e você vai ver comigo que ela crê, ela toma posse ali da palavra do profeta, até porque a palavra de Deus diz, eu vou deixar aqui para você a referência, que a palavra do Senhor fala assim, ó, crê nos profetas e prosperareis. E foi isso que aconteceu com essa mulher. Ela creu no profeta, na palavra, na profecia, e ela foi bem-aventurada, porque a palavra de Deus diz que assim ocorreu. Aquela mulher engravidou, aquela mulher teve o seu filho, o sonho dela se realizou por meio da palavra do profeta. Mas aí acontece algo, o menino ele cresce, e conforme o menino vai crescendo, o pai está trabalhando, e aquele menino vai junto ali. Talvez o menino estava ali brincando enquanto o pai fazia o serviço, porque gostava de ficar ali junto com seu pai. E a palavra de Deus vai dizer que dá uma forte dor de cabeça no menino. Que a cabeça dele dói e ele grita, ai minha cabeça. E ali o pai dá ordem aos servos ali e diz, leve o menino com a mãe, porque o menino não está bem. E os servos então correm, levam o menino para a sunamita. E a palavra de Deus vai dizer que ela pega o menino, ela coloca entre os seus joelhos. E ali essa mulher ora, essa mulher chora. Mas a palavra de Deus diz que esse menino vem a falecer. Isso mesmo, o menino morre nos braços daquela mulher. E ela pega aquele menino morto e ela leva ali na cama que ela havia preparado para o profeta, sem contar nada para ninguém, sem contar nada para o seu marido. Ela não conta para o próprio pai da criança que a criança havia morrido. Sabe por quê? Porque ela não tomou posse da morte daquele sonho dela. Ela não tomou posse da morte, mesmo com os olhos dela vendo o menino morto. Com certeza ela ouviu a respiração e viu que ali não tinha respiração. Mas ela preferiu não crer no que os seus olhos estavam vendo, porque ela sabia que haveria um milagre, ela sabia que haveria uma resposta, ela sabia que Deus daria a última palavra. Então ela pede ao seu marido o jumento. O marido olha para ela e diz, mas não é lua nova, não é dia de você ir ver o profeta? E ela simplesmente olha para ele e diz, vai tudo bem, é bom que eu vá. Ela pega o jumento e vai até aonde o profeta está. Eliseu e Geazi estavam buscando Deus no monte, estavam lá em cima no monte, e eles enxergaram quando aquela mulher estava vindo montada no jumento ali. E a palavra do Senhor diz o quê? Que Eliseu viu e disse para Geazi, Geazi, eu vejo que a senhora sunamita vem vindo ali, e eu vejo que ela está aflita. Desce na minha frente, desce correndo e pergunta para ela se vai tudo bem com ela, se vai tudo bem com o filho dela e se vai tudo bem com o marido. Veja bem, a preocupação do profeta, da presença de Deus para com aquela mulher. Geazi desce o monte correndo. Ele vai até a direção da sunamita. E quando ele encontra com ela, ele simplesmente diz aquilo que Eliseu, o profeta, havia dito. Geazi diz para ela, vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com o teu filho? Vai tudo bem com o teu marido? E a resposta dessa mulher é surpreendente, porque a mesma resposta que ela deu para o seu marido, sabendo que o filho estava morto, sabendo que não ia tudo bem, sabendo que o sonho dela havia morrido, e ela olha para Geazi e diz, vai tudo bem, e não para. E ela vai até ao encontro do profeta. E por que aquela mulher não respondeu para Geazi as perguntas que ele havia feito? Simplesmente, mulher, pelo fato de que ela sabia que a solução que ela precisava não estava no servo, não estava em Geazi, estava no profeta. Ela sabia que ela não poderia perder tempo ali. Então, quando Geazi perguntou para ela se ia tudo bem, ela simplesmente responde, vai tudo bem, e continua indo em busca da solução, daquele que poderia ressuscitar o seu sonho que estava morto. Eliseu chega, vai ao encontro dessa mulher. E ela então desce do jumento, se prostra aos seus pés e começa então a desabafar. Então ela começa a dizer para ele tudo o que ela estava sentindo. E ela começa ali a dizer para ele, por um acaso, eu pedi para o Senhor um filho? Eu não pedi, foi o Senhor quem me deu. E então Eliseu simplesmente
corre e fala para Geazi assim, ó: vai até onde está o menino, coloca o meu bordão, o meu cajado sobre o menino. Geazi vai na frente, pega o cajado e passa, e Eliseu ainda diz para ele assim: não pare para falar com ninguém. Se alguém te saudar, se alguém cumprimentar você, você não vai responder. Você vai direto e faça aquilo que eu estou mandando, e eu vou mais atrás com a mulher. E assim Eliseu continua a sua caminhada com a mulher em direção à sua casa, enquanto Geazi, obedecendo a voz de Eliseu, obedecendo a voz do profeta, ele vai. Geazi volta e diz para Eliseu: eu fiz tudo que você me mandou, mas não aconteceu nada, o menino não voltou à vida. Então a palavra do Senhor vai dizer que Eliseu, quando chega à casa dessa mulher, ele simplesmente entra para o quarto, ele fecha a porta e a mulher tem que ficar do lado de fora, confiando que Deus estava trabalhando. Essa mulher, ela teve que esperar. Ela teve que ficar do lado de fora esperando. Não foi fácil para ela saber que o filho estava morto do lado de dentro do quarto. Mas saiba de uma coisa: há momentos na nossa vida que nós vamos ter que confiar. Deus vai nos colocar do lado de fora para que nós venhamos confiar inteiramente que as mãos de Deus estão trabalhando neste negócio, que as mãos de Deus estão preparando o milagre. Por isso que o profeta, ele entra e fecha a porta. Por quê? Porque se ela entra, ela poderia atrapalhar, ela poderia se desesperar, colocar as mãos dela. E com Deus não é diferente. Essa mulher ficou do lado de fora, e quantas vezes Deus faz isso com a gente? Deixa a gente ali, ó, na sala de espera, esperando. Enquanto isso ele vai trabalhando, e nós precisamos crer que Deus está fazendo. Embora os nossos olhos naturais olhem e vejam que não, mas os espirituais, nós precisamos olhar e dizer: Deus está fazendo acontecer. Deus está fazendo o meu milagre. Deus está trabalhando. Eu estou esperando, a porta está fechada, mas na hora que ela abrir, eu sei que Deus vai me chamar e vai entregar o meu milagre. E a palavra de Deus diz: Eliseu deita-se sobre o menino para que o corpo dele esquente o corpo do menino que já estava gelado. Porém Eliseu deita, mas ainda não acontece nada. Veja que não foi de uma hora para outra o milagre para essa mulher. Não foi de uma hora para outra a ressurreição dessa criança. Eliseu então levanta, ele anda no quarto, talvez para aquecer mais o seu corpo, orando e buscando a Deus, e volta e deita novamente em cima daquele menino. E aí sim, pela segunda vez, quando Eliseu levanta, o menino dá 7 espirros, dando ali o sinal de vida. E ali Eliseu abre a porta e manda chamar a mulher. E dessa forma, ela pode receber o seu milagre, o seu filho vivo ali em tuas mãos. E ela viu ali que valeu a pena esperar, que valeu a pena confiar, que valeu a pena não ter saído e contado para todo mundo o que havia acontecido. Veja que o marido dela continuou no trabalho, eles foram, voltaram, o menino morreu, Deus ressuscitou. Ou seja, a mulher não contou aquilo que iria preocupá-lo, simplesmente foi em busca da solução. Simplesmente ela sabia que se contasse, o marido ia ficar nervoso, o marido talvez ia agir de outra forma, e eles poderiam até mesmo perder a bênção, poderia ele se abater. Então ela simplesmente se cala e vai atrás daquele que tem solução. Quantas vezes na nossa vida acontece coisas na nossa vida que Deus permite para nos provar, porque o que Deus fez foi isso, foi provar a fé dessa mulher. E a gente, ao invés de nos calar e buscar quem tem a solução, a gente sai contando para o vizinho, sai contando para o marido, preocupando o marido, sai contando para todo mundo, mas não vai contar para Deus, não vai falar com Deus. E Deus, Ele nos ensina por meio dessa palavra que nós devemos ir ao encontro daquele que tem a solução. Veja que lições preciosas. Não saia falando da sua vida para todo mundo. Mantenha-se ali e os seus problemas, vá em busca daquele que tem a solução. Porque Deus sempre terá a solução para os nossos problemas, ok? Então o estudo de hoje nos deu aí inúmeras lições sobre generosidade, sobre fé, sobre posicionamento. Agora que você já ouviu a palavra, você já entendeu aquilo que Deus quer, nós vamos então para o questionário.
Já pega aí seu caderno, pega a sua caneta e já começa a marcar as perguntas de hoje sobre aí o estudo da vida dessa mulher maravilhosa, essa mulher de fé aí que é a Sunamita. Vamos lá para a primeira pergunta? Pergunta de número 1. Acompanhando o texto, responda. Por que a Sunamita respondeu, vai tudo bem? Quando olhando a história vemos que não ia tudo bem, responde aí no seu caderno. Número 2. Você vai ler em Mateus, no capítulo 10 e verso 40 ao 42, e vai dizer: o que levou a Sunamita a cuidar e honrar o profeta e trazê-lo para dentro de sua casa? Número 3. Por que você acha que a Sunamita não contou ao seu marido, nem a ninguém, sobre o que estava acontecendo? Número 4. O que é generosidade? Número 5. Leia em Provérbios no capítulo 11, verso 24 e escreva o que essa declaração significa para você. Número 6. Qual a diferença entre profeta e sacerdote? E número 7. Hoje, a Sunamita me ensinou o quê? Você vai responder todas as lições que você aprendeu com essa história maravilhosa. Gente, nosso estudo de hoje termina por aqui. Eu quero agradecer a você, mas antes eu quero pedir para você, por favor, não esquece, dá o seu joinha aqui e dá esse like, ajuda, compartilha nosso vídeo, aquilo que é bom para você, compartilha com mais pessoas, ok? Me segue também no meu Instagram, tá aqui o endereço, lá tem muitas novidades, tem muitos versículos do dia a dia que eu posto lá para você, ok? Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Deus abençoe e um ótimo estudo aí abençoado para você.